Bom, amigos, quem não me conhece ainda, acho que poucos, né? Eu sou a Guga, meu nome é Ingrid, pode falar Guga, que é meu apelido. É um prazer estar aqui essa noite. E hoje nós estamos finalizando o capítulo 10 do livro de Daniel. Eu acredito que temos sido enriquecidos com o livro de Daniel. Falta só 2 capítulos, só. Amém, classe bíblica? Amém. Olha só 2 capítulos e olha que coisa fantástica. E abrindo o coração, contando o que aconteceu uma vez comigo. Sabe quando a gente faz 15 anos, a gente quer o quê? Festa. Quer festa. E eu, quando cheguei pertinho dos 15 anos, eu fui procurar logo minha mãe, minha irmã, né, as pessoas lá da casa, e falei, olha, eu quero uma mega festa, viu? Porque eu estava vendo as minhas amiguinhas e aquelas coisas de debutante. Na época tinha uma revistinha chamada Capricho, não sei se é da época de vocês. Tinha um monte de galã naquela Capricho. Eu falei, gente, eu quero uma festa, eu quero galã, eu quero todo mundo na minha festa. E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero uma festa de 15 anos. E eu falei assim, o seguinte termo, eu quero uma festa animal. Gente, minha mãe olhou para minha cara, olhou para a cara da minha irmã e falou, o que ela quis dizer com isso? Animal. E era uma gíria da época, né? Eu estava querendo dizer que eu queria uma top de uma festa, só que a minha mãe não entendeu, tá, gente? Ela não entendeu, acho que até hoje não pegou essa gíriazinha. Aí o que aconteceu? Ela olhou para mim, para minha irmã e falou assim, olha, filha, eu não sei se a mãe vai poder te dar essa festa. Gente, que decepção. Mas você ora, porque assim que Deus me der uma oportunidade, a mãe vai te dar um presente muito especial. Aí eu, muito triste, acabada, chorei até. Falei, gente, ninguém me entende. Sabe aquela coisa assim, né, de adolescente? Ninguém me entende. E fiquei aí tristinha pelo mundo, tal. Mas minha mãe, ela sempre teve um método em casa, nós éramos em 4, né? Então, às vezes, quando não dava para comemorar o aniversário na data do aniversário, a gente sabia que assim que desse, ela ia comemorar de uma forma especial, pelo menos com um filho. Se não desse para levar os 4, ela levava pelo menos aquele que era o escolhido, né? Então, era meio rodízio, uma hora a coisa acontecia, só tinha que esperar um pouco. Passado um... Oi? Passado um bom tempo, e eu esperando, assim, alguns meses, né, eu vi que os meus colegas estavam esperando para saber se eu ia fazer a tal da festa e nada de acontecer a festa. E quando meu aniversário é em janeiro, quando chegou em setembro, a minha mãe falou, filha, você quer viajar comigo? Eu falei, quero. Falou, então ora a Deus que a gente vai fazer uma viagem. Só eu e você. Gente, para eu receber esse convite, eu tendo mais 3 irmãos, era muita graça vindo sobre a minha vida. Amém, gente? Porque eu falei, gente, por que eu, né? E minha mãe falou, olha, ora a Deus, a mãe vai ver se pode te dar esse presente. Quando foi pouquinho depois, um mês e pouquinho depois, eu estava embarcando para a Europa com a minha mãe. Ficamos quase 30 dias passeando pela Europa, gente. Fomos para vários lugares e conhecemos muita coisa que mudou totalmente a minha forma de ver o mundo na minha adolescência. E aí, quando eu voltei para casa e meditei sobre o que tinha acontecido na minha vida, eu falei, gente, eu não queria festa, não. Eu queria mesmo essa viagem. Se eu pudesse escolher, com certeza eu escolheria a viagem. Mas na época eu não conhecia essa proposta da viagem. Então a festa de 15 anos que estava acontecendo com todos os meus colegas era a minha referência de coisa maravilhosa, né? Mas, gente, foi tão fantástica essa viagem. Foi uma coisa tão mega. Foi tão cheia de bênçãos. Foi uma coisa assim tão marcante na minha adolescência que eu fiquei impressionada de ver como Deus responde às orações de forma muito maior do que a gente pensa. Eu falei, já pensou se eu gastasse todo o dinheiro dessa viagem dando comida para os meus amigos por um único dia? Depois ia acabar tudo. Não ia dar certo. O ideal mesmo foi fazer a viagem, porque eu curti todos os dias dessa viagem. Foi um mega intercâmbio cultural que eu pude vivenciar e até hoje eu lembro com carinho desse presente de 15 anos que Deus me deu através da minha mãe. E o nosso estudo de hoje, ele vai falar um pouquinho sobre as nossas expectativas pessoais e as expectativas de Deus para nós. Às vezes a gente tem expectativa de fazer uma mega festa, né? Uma festa animal aí, como dizem os jovens, né? Uma mega festa de 15 anos.
E Jesus está pensando em te dar algo muito maior. Eu não sei se você já vivenciou algo assim, que você vislumbra algo e Deus consegue te surpreender sobremaneira. É sobre isso que nós vamos falar hoje, o espelho de Deus. Por que nós temos esse tema chamado espelho de Deus? Eu coloquei aqui, a gente vai falar de alguns pontos sérios da profecia que vão nos ajudar a entender a mente de Deus e a preocupação de Deus conosco. E é muito interessante, porque nós estamos no capítulo 10. Você que está chegando hoje aqui, nós estamos numa série, você é nosso convidado para continuar conosco, tá bom? Então, no capítulo 10, a mensagem principal que aparece ali nesse capítulo é uma mensagem de um grande conflito, acontecendo entre o bem e o mal, pela mente de cada ser humano. Então, no capítulo 10, a gente vai ver descortinado este grande conflito. Outra coisa importante, os relatos bíblicos do que aconteceu no passado, ou seja, tudo que a Bíblia registrou para nós, é porque de alguma maneira é útil para os nossos dias. Nós não vamos encontrar na Bíblia um texto ou um trecho que foi útil só para o tempo que foi escrito, porque senão ele não teria sido preservado. Então nós vamos encontrar uma forma de Deus se comunicar com o ser humano. Ele faz com que os eventos que aconteceram no passado espelhem algo que vai acontecer no futuro. Essa é a mensagem do capítulo 10, é um espelho. Nós vamos olhar para trás para poder saber o que vai acontecer no futuro. Deu para entender isso? Por isso a gente colocou esse tema, o espelho de Deus. Deus mostra lá atrás para que a gente possa entender o futuro, certo? Olha que coisa interessante. Também lembrando que o livro de Daniel é para o nosso tempo. Sobre essa profecia, a gente tem a seguinte informação. Lá atrás, no livro de Daniel, a gente tem a cidade, né, o reino da Babilônia. E nós vamos encontrar referência a este reino, aliás, com este nome, né, no livro de Apocalipse. Mas no livro de Apocalipse, o reino da Babilônia já foi destruído, não existe mais. Então nós sabemos que a Babilônia que aparece no Apocalipse, ela vai ser uma referência à Babilônia que existiu no livro de Daniel, mas ela se trata de uma Babilônia espiritual, onde existe confusão espiritual, desobediência, fuga da palavra de Deus, não obediência aos mandamentos de Deus, paganismo, idolatria, sensualidade, prostituição espiritual, que a prostituição espiritual é quando alguém, conhecendo os valores de Deus, vende esses valores e não se torna fiel. Então, a Bíblia chama isso de infidelidade ou de prostituição espiritual. Deu para entender esse conceito? Então, a gente tem lá no livro de Daniel, Jerusalém, no Apocalipse aparece Nova Jerusalém. Temos Israel e lá em Apocalipse aparece o quê? Israel espiritual. Então, nós vamos ver que Deus usa esse sistema espelho para que a gente possa observar o comportamento das ações, dos reinos, das pessoas no passado e nos mostrando o que vai acontecer no futuro a partir disso. O livro de Daniel nos revela o que acontecerá no futuro. E olha só, na semana passada nós estudamos que Daniel ele recebeu uma visão envolvendo um grande conflito. Coitadinho do Daniel, gente, toda vez ele tinha que sonhar algo que não era para ele, era para nós. Quando a gente encontrar Daniel no céu, na eternidade, que nós vamos encontrá-lo todos juntos, amém? Não esquece de agradecer, tá? Porque ele passava cada dor de barriga, porque aí ele falava, Senhor, mas o que é isso? Aí Deus falava, não é para você, é para aquele povo lá da igreja do Brooklyn que vive no tempo do fim, certo? É para nós, não é para você. E ele ficava muito amedrontado com tudo que via, porque não dizia respeito ao tempo dele. Então, essa profecia do capítulo 10, ele teve uma grande visão. Ele estava preocupado com o seu povo, com a cidade, com a reconstrução do templo. E ele orou por 3 semanas diante de Deus pedindo uma resposta. E nessa noite eu trouxe um recadinho de Jesus para cada um de nós. Jesus precisa de tempo para responder às orações. Por que isso? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se hoje nós estivermos orando pela conversão de alguém, Deus pode botar uma arma na cabeça da pessoa, dar um raio por perto para ele ficar com medo, pode fazer várias coisas que
como fala, atropelem ou atrapalhem o livre-arbítrio da pessoa. Pressione a pessoa a tomar uma decisão. Ele poderia dar um susto na pessoa, sim ou não? Tem gente que a gente quer fazer isso, né? A gente às vezes quer emprestar o poder de Deus para a gente dar uma agilizada no processo. Porém, Deus, ele respeita o livre-arbítrio. E nós precisamos compreender isso, que as orações precisam de tempo para serem respondidas. Daniel, no capítulo 9, ele estava orando e imediatamente em resposta, Deus enviou um anjo. Não sei quantos se lembram disso, no capítulo 9. No capítulo 10, Daniel orou por 3 semanas, chorando, jejuando parcialmente, comendo só um pouquinho para manter a vida, mas chorou por 3 semanas e deve ter assim insistido muito, muito, muito com Deus. E Deus só respondeu depois de 3 semanas. Só que quando Deus respondeu, Deus surpreendeu Daniel. Muito mais do que eu fui surpreendida aos 15 anos recebendo uma mega viagem. Porque quando Daniel estava ali chorando, o que aconteceu? O próprio Jesus apareceu. No capítulo 7, Jesus manda um anjo, certo? No capítulo 9, Jesus manda um anjo. E no capítulo 10, quem é que aparece? Jesus. Porque o sofrimento de Daniel era intenso. E a luta que Daniel estava travando e orando pelos motivos que estavam acontecendo ali, a luta era muito intensa. Então, não bastava mandar apenas um anjo. Era necessário que Jesus mesmo viesse enfrentar aquela batalha. E, surpreendentemente, Jesus, com todo o carinho, se mostrou para Daniel, mostrou ele em toda a sua glória. E Jesus apareceu para ele no capítulo 10, ali no versinho 5 a 7, como um sacerdote, com roupas sacerdotais, indicando aquele ministério que Jesus haveria de fazer, mas que ainda não tinha feito na época de Daniel. Amém? Jesus se importa com cada um dos nossos pedidos de oração. Precisamos dar tempo, mas você precisa saber que Jesus já ouviu a sua oração desde o primeiro momento. E porque ele respeita os governos instituídos, as autoridades constituídas e cada um de nós, ele precisa de tempo. Mas quando nós observamos o relato de Daniel, nós vemos que Deus responde de maneira perfeita. Amém? Olha lá, seguindo. Podemos ir, sim ou não? Estão bem quietinhos vocês, não pode danar, tá? Não pode danar. Brincadeira, gente. Olha só, a visão. Afinal de contas, qual foi a visão? Nós vamos ler, fazer uma leitura do versinho 12. Eu vou ler até o 21 para a gente poder ver a situação. Nós não vamos ler antes do capítulo 12, porque nós já lemos na semana anterior. E depois nós vamos voltar só no 13 para responder a perguntinha que está ali, de quem são os príncipes em combate. Tá? Então, acompanha comigo Daniel 10, versinho 12, até o versinho 21, que diz o seguinte. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, viram que Jesus já tinha ouvido a oração dele? Sim ou não? Sim, Jesus já tinha ouvido. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. 15. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos do homem, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Verso 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade.
e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser quem? Miguel, o vosso príncipe. E olha o que eu coloquei ali, a gente já vai entender mais claramente o que o texto está dizendo. A visão de Daniel. Quem são os príncipes em combate nessa visão? Nós vimos que é uma visão referente a um grande conflito e tem dois príncipes combatendo. Quem são eles e quem venceu afinal? Versinho 13. Vamos ler lá no versinho 13. Diz assim, ó: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por quantos dias? 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Então, a pergunta que eu coloquei ali é: quem são os príncipes em combate? Dois príncipes. Primeiro o rei da Pérsia e depois Miguel. Dois príncipes guerreando e Miguel estava do lado do bem, certo? E aí ele diz que quem venceu? Miguel, porque por conta da força que ele recebeu de Miguel, ele teve vitória. Amém? Então, dois príncipes. Aí, ficou claro isso para vocês? Ficou claro? Sim? Querem ler de novo? Vamos ver lá, ó, versinho 13. Vamos lá de novo, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia, falam comigo, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, nós vamos ter aí Miguel como príncipe dos príncipes e o rei da Pérsia. Dois príncipes lutando. De acordo com o relato bíblico, Jerusalém foi reconstruído em tempos angustiosos e isso trouxe muito sofrimento ao profeta e ao seu povo. Por isso ele orou e Deus o atendeu. Hoje é importante que a gente compreenda do que o texto está falando. Olha só, às vezes nós espiritualizamos o texto, tiramos lições espirituais para a nossa vida, certo? Mas às vezes a gente espiritualiza o texto, mas não entende o texto. É verdade ou não é? Não sabe quando aconteceu, o que estava acontecendo, quando que aconteceu a visão. E nós vamos entender o que estava acontecendo no capítulo 10, porque o capítulo 10 é só a introdução da visão. Essa última visão de Daniel, ela vai acontecer nos 3 capítulos finais de Daniel, o 10, o 11 e o 12, certo? Então ele está dizendo ali o que se passa, por que Daniel orou tanto e qual era o sofrimento de Daniel. Olha só, no ano mais ou menos 534 a.C., Daniel recebeu essa visão. E Daniel sabia que a profecia referente aos 70 anos que ele e seu povo deveriam ficar cativos em Babilônia havia acabado, certo? Ele já sabia que estava pertinho do fim. Então, Deus teria que se manifestar mostrando o que eles deveriam fazer, ou um canal para que a cidade fosse reconstruída. Ele estava esperando de Deus uma grande promessa. Gente, vamos participar, uma grande promessa. E ele não estava vendo essa promessa. E aí, Jesus mesmo veio até Daniel, consolou Daniel, amém? Fortaleceu Daniel, Daniel conseguiu ficar forte e Daniel conseguiu ouvir o que Jesus disse para ele. Jesus disse para ele o seguinte através do anjo. Falou, olha, o príncipe da Pérsia vai me resistir por quantos dias? 21 dias. Mas eu vou vencer, amém? E aí, olha que coisa interessante. Quem está falando no texto, depois você lê com calma, hoje a gente não vai poder fazer um estudo minucioso por conta do tempo, mas Daniel está diante de um anjo e também teve a visão de Jesus. Então ele está falando com duas pessoas. Ali na cena tem Miguel e tem um anjo. E Miguel é Jesus, a gente já vai ver. E aí o que acontece? Ele está muito preocupado, Jesus o fortalece e diz para ele que o rei da Pérsia iria resistir o próprio Deus. E o anjo que está falando com Daniel diz assim, olha, ele vai me resistir por 21 dias, mas Miguel vai vir e aí Miguel vai vencer. Miguel. E Miguel vai conseguir a vitória. Quando aconteceu isso? O que de fato aconteceu? Olha que coisa interessante. O povo de Israel, o povo judeu, eles foram libertos da Babilônia por Ciro. Na semana passada, quem esteve aqui viu que mais de 150 anos antes de Ciro nascer,
Havia uma profecia dizendo que ele libertaria o povo de Deus. E ele leu essa profecia e Ciro aceitou cumprir essa profecia. Amém? E ele libertou mesmo. Mas o rei que veio depois dele, da Pérsia, ele não quis mais libertar o povo e nem ajudar a construção da cidade do templo. Por quê? Olha que lição prática. Havia uns fofoqueiros de plantão, invejosos. Eram os samaritanos, que eram um povo misturado. E eles queriam colocar a mão nas coisas de Deus, mas como eles não puderam participar, eles não queriam que nem a cidade nem o templo fosse reconstruído. Então eles mandaram uma carta para Dário e disseram o seguinte, não o primeiro, depois de Ciro. E ele diz o seguinte, Dário, esse povo é rebelde. Se você libertar esse povo, depois eles não vão pagar impostos e eles não vão aceitar se submeter a você. Dário vai na pesquisa, olha que realmente o povo tinha feito umas rebeliõezinhas, né? Descobre lá, e aí o que Dário faz? Pode parar a construção. Pode parar a construção, não vou deixar construir mais nada. Esse foi um período de angústia muito grande, tanto para Daniel quanto para o povo. Porque eles estavam vendo as promessas de Deus se concretizarem, e ao mesmo tempo eles viram um grande conflito, Satanás se opondo sobremaneira para que aquela cidade e aquele templo não fossem reconstruídos. É disso que o texto está falando. E o texto é tão claro que diz assim, olha, Miguel vai vencer o rei dos persas, mas depois vai vir os gregos, a Grécia, e vai tirar eles do poder. E qual foi o terceiro reino que veio depois dos medo-persas? A Grécia. Jesus acertou ou não acertou? Perfeitamente. É como se Jesus mostrasse sempre o roteiro da história. Vai vir Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, até a volta dele. Jesus sempre acerta. É disso que o texto está dizendo. Então, de acordo com o relato bíblico, Jerusalém foi reconstruído, mas em tempos angustiosos. A Bíblia diz lá na profecia de Daniel 9, versinho, acho que 26, 25 a 27, dizendo o seguinte, a cidade será reconstruída, mas em tempos angustiosos. Por quê? Os homens tinham que reconstruir ali os muros, segurando em uma mão a arma para se defender dos inimigos e na outra mão a pá ou o material que ele estava usando para a reconstrução. Já pensou isso? É não ter braço para tudo, né? Muito difícil. Essas histórias estão em Esdras e Neemias da Bíblia. Olha só, outra informação que está no capítulo 10. Você que está chegando agora, vamos aqui aprendendo um pouquinho da Bíblia a mais. Olha só, vamos lá em Judas 9. Judas não tem capítulo, é um capítulo só, não tem mais de um, tá? Você vai antes de Apocalipse. Vamos ver se você acha ou se Judas vai se esconder da sua Bíblia, porque às vezes ele some, tá? É um livrinho antes de Apocalipse e o versinho é o versinho 9. Quem é Miguel? Judas 9, ele é um livrinho antes de Apocalipse, só tem uma página, uma folhinha. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Olha todos que bonitinho. Vamos lá, ó. Versinho 9. Contudo, o arcanjo Miguel, qual é a palavra que vem antes do nome Miguel? Arcanjo, arcanjo, o anjo dos anjos, o superior dos anjos, o maioral dos anjos. Acima de todo anjo se chama arcanjo, certo? O arcanjo Miguel, quando ele contendia com quem? Com o diabo. Não precisa ter medo de falar. Com quem? O diabo. E disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Miguel é Jesus. E esse nome, Miguel, vai aparecer na Bíblia todas as vezes que Jesus estiver em confronto direto com Satanás. Por isso que eu fiz vocês verem aí que ele está em confronto com quem? Com o diabo, certo? E o nome que é dado a Jesus, quando ele está em confronto com Satanás, é Arcanjo Miguel. Esse é o nome de Jesus. O nome Miguel significa, é uma pergunta, quem é como Deus? E a minha pergunta para você, quem é que não é como Deus e quis ser como Deus?
O diabo, Satanás. Então, toda vez que Satanás ele está em confronto com Jesus, Jesus vai aparecer no relato bíblico com essa pergunta, porque a resposta é óbvia. Quem é como Deus? Quem é como Deus senão Ele mesmo? Só Jesus. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. É assim que ele diz. Tanto que ele foi quase apedrejado porque disse isso. Falaram que ele estava blasfemando, porque ninguém é como Deus. Mas Jesus é, porque Jesus, ele é Deus. Amém, gente? E olha o que diz ali, ó. Este é o nome de Jesus quando em conflito direto com Satanás. De acordo com a Bíblia, Jesus é o arcanjo Miguel, dirigente dos exércitos celestiais. Ele é acima de todo o anjo. Satanás, ele mesmo sendo um anjo diferenciado no céu, ele não era o chefe das hostes celestiais. Esse cargo, esse título é de Cristo. É Jesus que é o arcanjo Miguel. E Jesus aparece na Bíblia também com a figura de anjo. Quando aparece o arcanjo Miguel, de quem a Bíblia está falando? De Jesus. Quando aparece o anjo do Senhor, dependendo do contexto, você vai observar, está falando de quem? De Jesus. Quando a Bíblia fala o nome para Jesus, Emanuel, é Jesus, Deus conosco. Mas ela está usando esse nome quando está referindo-se à ação de Jesus em estar como aqui um de nós. Quando fala Jesus, a Bíblia está dizendo Salvador. Cada um dos nomes de Jesus ressalta uma característica, uma parte da sua missão. Deu para entender? Então, se a Bíblia usar o nome Jesus, está querendo mostrar que ele é o nosso Salvador. Quando fala Emanuel, é o Deus conosco. Quando fala Miguel, é porque ele está em confronto direto com Satanás. Certo? E esse arcanjo só tem um. Arcanjo só tem um, que é Jesus. Que ele nos acompanha a cada dia. Esse arcanjo Miguel. Amém? Vamos seguir aqui. Olha só Deus pode ressuscitar os mortos. Abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4,16. A Bíblia vai confirmar isso que eu acabei de falar. 1 Tessalonicenses 4,16. Quem achar a página, pode falar para a gente, tá? 167. 167 do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 4, versinho 16. Diz o seguinte, o que eu coloquei aqui é, só Deus pode ressuscitar os mortos. Na Bíblia diz que eles serão ressuscitados quando ouvirem a voz do arcanjo. Olha lá o que diz na Bíblia, versinho 16 de 1 Tessalonicenses 4. Porquanto, vamos falar juntos, pode ser? Quem quiser me acompanhar? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Nesse dia de finados que vem chegando, a gente precisa saber que no momento apropriado, quando o arcanjo falar, quando ele der a ordem, os mortos vão ressuscitar. Gente, para um pouquinho para pensar nesse dia. Nós vamos encontrar todas as gerações que já morreram confiando nesse sacrifício de Cristo. Amém? Olha só, por que é tão importante para Daniel e para o seu povo a reconstrução do templo? Abre a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2, versinho 3 a 9. Quem achar, fala para a gente a página, tá? Vai estar no Velho Testamento. Ageu 2, versinho 3 a 9. Alguém achou? Ageu 2, versinho 3 a 9. Hoje eu peguei uns livrinhos que se escondem às vezes, mas vai que acha. Alguém achou aí? 622? É isso? 622 do velho, tá? 621? 621. Ageu 2, versinho 3 a 9. E hoje eu queria que você ficasse com essa palavra de Deus na sua vida. Porque quando Daniel, ele ouviu a palavra de Deus, ele se fortaleceu. E essa palavra, mesmo tendo sido para Daniel, hoje ela é para nós.
Então, eu gostaria que você, se você se identificar, você pode saber que Jesus pode reconstruir a sua família e a sua vida. Olha o que diz no versinho 3. A perguntinha é, né? Por que é tão importante a reconstrução do templo? Aí diz assim: quem dentre vós que tem ouvido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo, sê forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória a essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por que dos exércitos? Porque é Ele que pleiteia por nós. E olha só, Deus havia prometido que a glória da segunda casa, ou seja, o primeiro templo destruído, ele prometendo que haveria um segundo. Esse segundo, a glória seria maior do que o do primeiro. Por quê? Quem é que encheria de glória este lugar? Abre a Bíblia em Lucas 2, versinho 49. Lucas 2, versinho 49. Lucas 2, versinho 49. É o Evangelho. Página 50 do Novo Testamento. Lucas 2, 49. Diz assim: e ele lhe respondeu, Jesus falando, né? E ele me respondeu: por que me procuráveis? Jesus disse, né? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu Pai? Quem é que trouxe essa glória para o segundo templo que tinha que ser reconstruído? Jesus. O primeiro templo, por mais bonito que fosse, mais completo que fosse, ele nunca havia sido pisado humanamente pelo Salvador. Mas o segundo templo, Jesus esteve ali pessoalmente. Não foi só sentida a sua presença, Jesus colocou a planta dos seus pés. E Jesus foi desprezado quando ele veio. E às vezes nós não entendemos o que é Deus sair do céu, se tornar um de nós e andar neste mundo para nos salvar e para nos mostrar que Ele nos ama. Para Deus e para toda a divindade, isso é tudo. Eles deram tudo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo entregaram tudo. E olha que coisa fantástica. Deus falou ali em Ageu: talvez a sua casa esteja hoje desconstruída. Talvez a sua vida esteja desmoronando. Mas eu posso reconstruir, porque eu sou o Senhor dos Exércitos. E como é que Jesus pode fazer mais glorioso a segunda parte, depois de uma vida destruída? Como pode? Somente se Ele habitar nesta casa, na casa de cada um de nós. Esse é o segredo, convidar Jesus para que Ele possa habitar no nosso lar. Não ser apenas um visitante, não ser apenas um mero conhecido. Pedir para que Jesus habite em nosso ser, na nossa casa. Essa é a promessa. Com a vitória de Miguel sobre Satanás, Jerusalém e o templo foram reconstruídos. E no tempo profetizado, Jesus cumpriu a sua missão aqui, trazendo vitória eterna. A resposta de oração, ela foi perfeita. Ele atendeu tudo. Qual foi o problema maior? E com isso a gente já vai caminhando para o nosso encerramento. Qual é que foi o problema maior? Jerusalém estava destruída. Passou 70 anos ali, os judeus cativos na Babilônia, como escravos. Deus atende a oração de Daniel. O próprio Miguel vem aqui na terra vencer a luta contra Satanás, que estava se opondo e dificultando. Porque qual é o método de Satanás? Ele usa poderes humanos.
E naquele momento ele usou o rei da Pérsia para dificultar a reconstrução do templo que um dia nos indicaria a profecia com respeito ao Messias. Jesus tinha que vir no tempo determinado, Satanás sabia disso, por isso ele se opôs, para que ninguém do planeta Terra tivesse luz com relação ao Messias. Mas o plano de Satanás prevaleceu? Não, o plano de Deus prevaleceu. Houve luta, houve conflito, mas Jesus prevaleceu. E aí diz aqui, qual é que foi o problema maior? Quando Deus libertou o seu povo do cativeiro da Babilônia, olha que coisa triste aconteceu. Grande parte do povo não quis ser liberto. Desejaram ficar na Babilônia, não aceitaram a libertação de Deus. Por quê? Todo esse trabalho, toda essa luta, todo esse enfrentamento, toda essa angústia, e as pessoas não aceitaram a libertação de Deus. Grande parte, um pequeno povo aceitou, mas grande parte não. O coração deles estava em Babilônia. Tinham se acostumado, estavam adaptados. Eles não conseguiam enxergar que Jesus tinha um plano muito maior. Eles estavam pensando nas coisas desse mundo, assim como eu estava pensando na festinha dos 15 anos, era o meu plano para mim. Mas Jesus tinha um plano para a minha vida muito melhor, mas eu não sabia. Assim, eles naquela ocasião, eles estavam tão acostumados com as coisas que eles estavam vivendo, que eles não estavam dispostos a conhecer a bênção muito maior que Deus tinha para cada um deles. E a resposta deles para Deus foi não. Não aceitaram. E houve várias oportunidades, e foi de pouquinho em pouquinho, mas mesmo assim não aceitaram. Lembra do espelho que eu falei, que hoje a nossa aula é um espelho? O que aconteceu no passado voltará a acontecer no futuro. Qual será o fim da Babilônia espiritual? E qual é o apelo que Jesus faz aos seus filhos? Está em Apocalipse 18, 1-4. Vamos ler o que vai acontecer com esse mundo onde a gente vê tantas coisas contrárias à vontade de Deus e que a semelhança do que aconteceu com o povo nos faz acostumar com esse mundo. A gente acha que esse mundo é o melhor que Deus tem para nós, mas Deus tem muito mais e muito melhor. E diz assim, Apocalipse 18, 1-4. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram, à custa da luxúria. E o verso 4, o apelo de Jesus para nós hoje é: ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes o quê? Cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Exatamente como aconteceu com a Babilônia antiga, vai acontecer com esse mundo. Tudo que tem neste mundo, que espiritualmente desagrada a Deus, pode parecer bonito, pode parecer interessante e pode chamar a sua atenção. Talvez como o povo os judeus, você pode até sentir vontade de ficar um pouquinho mais nesse mundo. Quando Jesus te chama, você diz assim: Senhor, mas daqui a pouquinho, ainda está muito gostoso aqui. Eu tenho algumas coisinhas para fazer. Eu tenho algumas coisas que eu quero curtir ainda. E essa semana eu escutei uma pessoa falando: olha, se o mundo fosse acabar amanhã, e a pessoa falou: olha, eu vou fazer tudo que não presta, vou usar todo tipo de droga, vou fazer todas as bobagens. E se perguntassem para mim: Guga, se o mundo fosse acabar amanhã, o que você ia fazer? Eu falei: eu quero estar em paz com Deus. E para esse mundo que se divide em dois grupos, nós vamos encontrar uma polarização. Dois seres querendo ocupar o seu coração. Só tem lugar para um. E você pode não saber. Se você achar que está levando os dois, um pouquinho de cada, pode saber o seguinte: não existe como compartilhar o terreno do seu coração e o trono na sua mente com dois seres. Ou Deus ou Satanás.
E se você achar que está indo os dois, pode ter certeza que você já está agradando Satanás, porque ele sabe que se ele levar você a adorar qualquer outra coisa que não Deus, você já está desagradando a Deus. E hoje, a mensagem ela é importante, porque Jesus está terminando o trabalho no santuário celestial. Nós não sabemos quanto tempo mais Jesus terá fazendo esse trabalho de purificação dos pecados. Então, andar nos pecados não é seguro. Viver uma vida de desobediência não é seguro. Hoje é tempo de nós olharmos para a palavra de Deus e acertarmos a nossa vida com Deus, cada um de nós individualmente. E olha o que diz ali, ó, a Babilônia espiritual, ela aprisiona os filhos de Deus na desobediência. Você pode falar, Guga, muito subjetivo isso, muito subjetivo, cada um acha o seu caminho. A Bíblia não dá vários caminhos, a Bíblia dá um só, E quando Jesus voltar, ele vai cobrar de nós um só, e é o que está na Bíblia. Nenhum ser humano vai poder salvar você. Então, se apegue com o que está escrito na Bíblia, que aí é certeza de salvação. Fora isso, não há segurança. Há 500 anos, nós víamos ali o início da reforma protestante. Ontem se concretizou, 500 anos. Eu vi muitas pessoas falando, Rede Globo, várias televisões, na internet. E um dos pontos da reforma foi justamente esse. Nós só podemos confiar como caminho de salvação nas Escrituras, somente as Escrituras, somente a Bíblia. Nenhum pastor pode falar diferente da Bíblia, ninguém pode ensinar diferente da Bíblia. Jesus não nos deu essa autorização. Nós podemos viver e encontrar o caminho da salvação somente na Bíblia. E ali diz, para a gente encerrar, que Deus tem um remanescente fiel, mesmo tendo esse grupo que não quis sair de Babilônia. Você fala, gente, mas você era escravo. Prefiro ficar, já estou acostumado. Agora você não vai ser mais escravo, vai ser livre. Não quero. E a gente está parecendo assim. Jesus chama a gente para a salvação. E a gente, não quero me comprometer com a igreja, não quero me comprometer com a Bíblia, ainda não estou pronto. São essas as respostas. Nós estamos perdendo grandes maravilhas aqui e as que virão no futuro. E no tempo do fim, felizmente, assim como Daniel, haviam outros judeus fiéis. Estes judeus saíram de Babilônia e obedeceram a Deus, foram libertos e receberam as maravilhosas bênçãos de Deus. Ou seja, Deus, mesmo tendo um monte que não aceitou, ele teve um pouquinho que aceitou, amém, gente? É nós, amém? É nós aqui, ó. Nós vamos acertar, somos nós, tá? Brincadeira aqui. Brincadeira, na verdade, é a forma de falar, mas a verdade é que nós estamos dentro do céu, amém? E quem não está, vamos confirmar esse livro da vida. No tempo do fim, Deus também tem um remanescente fiel, somos nós. Você quer fazer parte dele? Vamos ler Apocalipse 14, 12. Você quer fazer parte dele? Eu vi que teve gente que já respondeu sim ou não. Sim, Jesus, eu quero. E Apocalipse 14, 12 dá para nós a receita de salvação no tempo do fim, em todo o tempo. Vamos falar juntos? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Obedeça a Deus. O grande ponto de contrafação no tempo do fim é que Satanás ele vai se fingir de Deus para fazer com que você o adore de forma diferente do que está escrito na palavra. Obedeça aos mandamentos de Deus. Saiba que o sábado de Deus está na lei dele e já está profetizado que no nosso tempo esse mandamento será restaurado. Comece restaurando essa obediência na sua vida. Se você não sabe como, todos os sábados, a partir das 10 horas, nós temos aqui uma classe que vamos ensinar você a obedecer e a conhecer a palavra de Deus. Você é nosso convidado, tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigada por você ter tirado esse tempo para estar aqui conosco e até semana que vem. Vamos louvar a Deus? Ao ouvir a música, vamos nos colocar em pé.
Amém, igreja? Amém. Antes de orarmos, frisar um ponto aqui que é muito importante do capítulo 10. Daniel orou durante 21 dias. E o anjo ouviu a oração dele desde o primeiro dia. Então talvez você esteja passando alguma dificuldade. Essa dificuldade está demorando, mas saiba que Deus já te ouviu. Amém? E no tempo dele, ele vai trazer a bênção para você. Apenas não desista. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Teu Espírito Santo traz a cada um de nós uma certeza, uma confiança, uma satisfação, uma alegria em saber que o Senhor já está ouvindo as nossas orações. Nós ficamos às vezes preocupados porque as bênçãos não vêm, a providência não vem. Mas o nosso conforto é saber que o Senhor é um Deus todo-poderoso, controla todo o universo, controla todas as nossas vidas. E certamente as nossas dificuldades, os nossos problemas já estão em suas mãos. Já está na tua mesa, já está com o Senhor aí no teu colo. Porque assim como o Senhor cuidou da vida de Daniel em Babilônia, daquele povo que retornou depois para Jerusalém, o Senhor também está cuidando da nossa vida. Nós vamos continuar orando, nesta noite nós vamos orar, nesse restante de semana nós vamos continuar orando, sabendo que o Senhor, de alguma maneira, vai e já está cuidando de cada um de nós. Nos dê uma noite agradável e um feriadão aí também tranquilo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém.